Alô você, seja bem-vindo aqui à nossa série de aulas sobre fundamentos de finanças. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares, estou aqui sempre com você, trazendo aí os melhores conteúdos sobre as melhores matérias aí, principalmente ligados à administração. E hoje a gente vai falar sobre o sistema de amortização. Muito bem, que raio que é esse então, né? Bom, sistema de amortização são diferentes formas de se pagar empréstimos. Apesar do resgate das dívidas em apenas um pagamento ser uma das formas incluídas nesse capítulo, é o comum entender amortizar uma dívida, a liquidação dessa dívida e mais de um pagamento. Então, amortizar é sempre quando a gente vai lá, eu tenho uma dívida de 100 mil, estou pagando ela aí ao longo de, 10 anos, mas eu vou lá e faço um pagamento. Olha, eu quero dar aí 30 mil para amortizar essa dívida que eu tenho, aí tem todo um recálculo. Isso aí acontece muito no Brasil em relação às moradias, né? A gente financia por 30 anos e você pode ir lá estar amortizando de vez em quando, sobrando uma graninha, você vai lá e reduz essa dívida. Então, amortizar é extinguir uma dívida aos poucos ou em prestações, segundo Ferreira, 1986. Os diferentes sistemas de amortização de um empréstimo produzem fluxos de pagamentos equivalentes entre si. Por essa razão, o valor presente dos fluxos de pagamentos na data focal zero é igual ao principal do empréstimo. Ou seja, né? Vamos lá. Embora existam diferentes formas de amortizar, dependendo, quando você for amortizar, é calculado quanto da dívida real ainda existe, fora juros, e você tira uma fatia daquilo ali. Então, por isso que é trazido aí a data focal zero. Então, hoje, quanto que eu devo daqueles 100 mil? Eu devo 100 mil? Eu devo 70 mil, por exemplo? Né? Mas com juros eu pagaria 100? Não. Vai calcular sobre 70 e você faz um recorte ali e depois você vai e calcula em cima ainda. Bom, classificação então. Temos aí sistema de pagamento único. Então, ele ocorre um único pagamento, capital mais juros, no final do período estipulado. Ponto final. Temos sistema de pagamento variável, ocorre vários pagamentos diferenciados durante o período. Às vezes somente os juros, outras juros, mais capital. Né, o que a gente usa aí comumente no Brasil, quando a gente adianta aí a prestação da casa, por exemplo. Existe também o sistema americano. Ocorre um único pagamento ao final do período. Porém, os juros são calculados em várias fases durante o período. Muito bem. Temos também o sistema de amortização constante, o SAC, e esse aí é o mais praticado quando a gente fala de empréstimo imobiliário no Brasil. Geralmente, o mais utilizado, os juros e o capital são calculados de uma única vez e divididos para pagamentos em várias parcelas durante o período. E no Brasil consegue-se até, né, a gente tem a prática da Caixa Econômica, por exemplo, que você vai já calcula isso tudo e você vai pagando e vai caindo o valor da dívida. Muito legal porque, né, você nunca está preparado para pagar mais, mas você está preparado para pagar menos, né? Então, isso acontece. Bom, sistema price ou francês, geralmente usado em financiamento de bens de consumo. Todas são iguais e com juros já embutidos. E sistema de amortização misto. Calcula-se o financiamento pelos métodos SAC e price e faz uma média aritmética das prestações desses dois sistemas, chegando ao valor da prestação de um sistema misto. Bom, planos financeiros. Então, o plano financeiro também é conhecido como memória de cálculo ou conta gráfica, sendo muito utilizado para a demonstração de cálculos em juízo e para planejamento financeiro dos tomadores de crédito. Então, temos algumas definições. Cada linha corresponde a um ponto de tempo em que os juros são calculados e acrescentados ao saldo. Se houver pagamento, ele será abatido no saldo. Temos aí o pagamento, que o pagamento também é composto de uma parte dos juros e outra referente ao principal, denominada amortização ou principal ou simplesmente amortização. O último pagamento deve ser igual ao valor do saldo, de modo que a dívida fique liquidada completamente. Outra definição, o valor atual do fluxo de pagamentos na data focal zero deve ser igual ao principal da dívida. A soma das parcelas de amortização também é igual ao principal. Bom, mais algumas definições falando sobre descrição das colunas e do plano financeiro. Então lá a gente tem o saldo inicial, né, saldo final anterior, na primeira linha corresponde ao principal,
Depois a gente tem os juros calculados vezes a taxa unitária. Saldos após os juros, que é o saldo inicial mais juros calculados. Pagamento igual a amortização mais juros a serem pagos. E aí a gente tem a amortização, parcela do pagamento referente ao principal. E juros a serem pagos, parcela do pagamento referente aos juros. E no final aí a gente tem o saldo final, saldo inicial mais juros menos o que você pagou. E aí a gente chega-se ao valor do que ainda está por vir aí, quando a gente está falando que a gente está devendo algum empréstimo que a gente fez. Bom, reflexões finais sobre o sistema de amortização. Então, o sistema de amortização se caracterizam por serem formas diferentes de resgate de uma dívida. Eles são equivalentes entre si por apresentarem o mesmo valor atual na data focal zero, na mesma taxa de juros compostos pactuada igual ao principal. Ao efetuar qualquer pagamento, primeiramente são pagos os juros. O saldo final de cada período pode ser calculado pela soma das parcelas de amortização dos pagamentos que faltam. O saldo final de cada período também pode ser calculado pelo valor atual dos pagamentos que faltam. Bom, então isso aqui, a gente só trazendo aí a teoria sobre os sistemas de amortização para você que está entrando agora aí em fundamentos de finanças. Longe de esgotar aqui o assunto amortização, mas a amortização ela tem aí um fator primordial, que é o quê? Reduzir os juros que seria pagar, ou seja, naquele recorte, você tem um juro cessante ali, paga, e os juros são recalculados sobre o saldo final aí do principal que você pegou. Bom, galera, espero que você tenha gostado, aula super curta aí, só para a gente falar mesmo sobre a teoria de sistema de amortização. Até a próxima, tchau, tchau!